quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Paz do Senhor a todos. Uma boa tarde, população lituana, população brasileira e população mundial. Já vai começar mais um programa Família Embaixo da Bênção de Deus e estaremos dando boa tarde aí a todos para orar e iniciar o programa, amém? Pai do Senhor, irmãos, mais um dia de alegria, mais um dia para nós falarmos um pouco do amor de Deus, né? Estamos aqui felizes e alegres por estar com vocês mais uma vez nessa tarde. Esteja com vocês e tenham uma tarde abençoada em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor a todos os ouvintes, Deus abençoe cada um que está nos ouvindo aí, nossa programação, que Deus abençoe cada um, amém? Glória a Deus. Oramos, né? Agradecendo mais um dia de fôlego de vida. A Deus, soberano Deus, Deus poderoso, obrigado, Senhor. Mais uma vez Senhor, estamos, Senhor, meu na Deus, sua presença. eu peço que o Senhor Queremos visite, agradecer, meu em nome Deus, de Jesus, por mais eu um te dia peço, de meu vida, Deus, por visita nossa todas casa, as nossa casas família, nossa necessitadas vida, da tua presença. pelos nossos irmãos Senhor, eu que te estão peço, visita ouvindo. as cadeias, Ó Pai visita querido, as Pai escolas, amado, nós visita queremos os pedir perdão hospitais, pelos nossos visita erros, também a aos nossa lares, falha. Senhor, Ó que Deus lá querido, Deus existe amado, contenda, sabemos, Senhor, meu Deus, que não para somos que perfeitos. entre a tua presença, meu Deus, E também, Senhor Todo-Poderoso. Jesus, Agradeço devemos pela minha buscar família, cada vez agradeço mais por essa a Ti. rádio, Senhor, Ó Deus querido, abençoada. Deus amado, nós Senhor, te eu te peço agradecemos, também, Senhor, te por essa apresento, meu Deus, oportunidade, por esse a lugar família do aqui pastor abençoado. Barreto, a sua Ó esposa, Deus sua querido, mãe, te seus filhos. entregamos nas Deus tuas abençoe a mãos todos, dê todas prosperidade, as Senhor. famílias, Senhor, todas aquelas visita pessoas que eles, estão agora visita o coração ouvindo de essa cada um, programação. Senhor, para que Senhor neles possa venha entrar, ser meu Deus, na restaurado, vida Senhor. deles, que o Senhor Venha possa, ser também, Senhor, meu Deus, livrar, mudança, que o Senhor renovo, possa Deus. restaurar, que o Senhor Todo-Poderoso, a possa gente renovar pede a vida de prosperidade cada na um. tua medida, Que o Senhor. Senhor possa Porque o Senhor sabe da fortalecer necessidade de cada aqueles que um, estão Senhor. se sentindo A gente ora desanimados, também estão
para que o sentindo Senhor venha fraco. agir no Ó Deus cativeiro querido, dele, Deus Senhor, amado, para que nós seja precisamos de Ti. modificado, E Senhor. queremos Move que o as Senhor águas, esteja Senhor. sempre Pega os anjos conosco, seus, Senhor, move as pois águas. Tu és o Deus nosso Todo-Poderoso, assim Tu também és o como na nosso vida dele, refúgio, a nossa na vida dos fortaleza. necessitados, Senhor, que o Só Senhor conhece o Senhor coração de sabe cada tudo um. sobre nós. Deus Todo-Poderoso, O Senhor essa nos tarde, sonda e Senhor, eu nos agradeço a conhece. tudo da minha Pai vida, querido, Pai a todas amado, as famílias que nós te amigos meus agradecemos são, pela nossa vida, a minha nossa congregação, igreja, Senhor, a pelos igreja nossos também irmãos do em meu geral, pastor, Senhor, a irmão, família Senhor, em Madureira, Deus Cristo, abençoe a irmão de todos e a sangue. todas as Ó Deus, denominações, nós te Senhor. agradecemos, Abençoa Senhor, por também a essa nossa rádio, por família, essa a minha esposa, a programação. família do meu lado Ó também. Deus, pela nossa, Em nome de Jesus, nossa Senhor, família, é em o que eu nome de te Jesus, peço nós te essa tarde. agradecemos, Também Senhor. repreenda, Senhor, E te toda agradecemos, potestade, todo Senhor, principado, pelo Senhor, dom da vida, toda mais nossa uma maldita nas vez. nossas vidas, Por Senhor. mais um Repreenda dia termos também essa todos oportunidade de espírito estarmos mau, aqui, espírito de de contenda. orar, de Deus passar a sua Todo-Poderoso, palavra. é o que eu te peço Ó essa Deus tarde, em nome de querido, Jesus. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. A noite foi longa e o medo te cercou, achando que o teu Deus te abandonou. Impossível acontecer. Existe um Deus que não tira os olhos de você. De longe, de perto, Ele escuta o teu frágil coração antes de bater. Mas hoje Ele põe um ponto final e acaba de uma vez com esse lamento, essa angústia no teu peito que te faz ficar assim. Ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer. Ponto final em tudo aquilo que te faz chorar. Ponto final nessa tristeza que ocupava o teu coração. Ponto final nessa porta que se fechou. Ponto
Vamos falar mais um pouco da palavra de Deus, né? Hoje estaremos falando sobre a imperfeição, né? Que também está. Vamos falar dentro da Bíblia, para que seja testificada a palavra de Deus e que venhamos a tirar nossas imperfeições, assim como eu sempre falo por aqui, né? Nós não somos perfeitos. Perfeito só existe um na face da terra, assim como Deus fez lá de cima. Olha de cima e fala. Não vejo um sequer na terra justo, né? Então vamos lá. Vamos iniciar então a nossa programação com a reflexão do dia hoje sobre a imperfeição. Tá bom, amados? Dentro da Bíblia, refletindo nos versículos da Bíblia e tirando dentro da Bíblia. Tá bom? Para que nenhum seja julgado, porque nenhum de nós podemos julgar ninguém. Só Deus. Só o próprio Deus pode julgar. Amém? Deus abençoe a todos e vai começar mais uma reflexão hoje da palavra de Deus sobre a imperfeição. Cada dia nós traz um tema e quando for possível a gente também vai estar repetindo alguns se alguém quiser ouvi-la, né? Agora no programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus, é o momento da reflexão. Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, né? Espero que todos vocês estejam aí de coração aberto, em espírito e verdade, e querendo acompanhar tudo aquilo que Deus quer nos ensinar, né? Então aqui em 1 Coríntios 1, do 27 a 28, fala: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que são para aniquilar as que não são, né? As que são. Cada pessoa tem uma história de vida para contar. Algumas são histórias tristes, a maioria histórias alegres. Cada ser humano tem suas limitações. Algumas grandes limitações, outras não tão grandes. Quantos de nós temos as nossas histórias tristes, algumas histórias devido às nossas escolhas, outras por algo que não escolhemos, mas nossos pais escolheram? Quantos de nós temos nossas deficiências? Algumas por algo que cometemos, outras simplesmente nascemos com elas. Quantos de nós temos nossos defeitos? Alguns nascemos com eles, outros adquirimos ao longo da vida. A verdade é que a sociedade, as pessoas, vão querer nos julgar pela nossa história, pelas nossas deficiências, pelos nossos defeitos. Muitas vezes nós mesmos nos julgamos por tudo isso. Mas Deus não nos exclui. Pelo contrário, Ele pega pessoas como nós, com histórias tristes, com deficiência, com defeitos, e as usa poderosamente para confundir aquelas que acham a última bolacha do pacote, né? Glória a Deus, né, irmãos? Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele refugiam. Salmos 18:30. Amém. Glória a Deus. A sociedade pode nos excluir, né, irmãos? Mas Deus, Ele não desiste de nós. Eu queria mostrar aqui para os irmãos
uma história vivida aqui na Bíblia que fala sobre isso, ó. Um homem que, quando tinha aproximadamente 2 anos de idade, foi abandonado pela sua mãe, pois ela vivia em um lugar onde ela não poderia criar o seu filho. Ela o colocou em um cesto em um rio cheio de jacaré. Esse menino teve sorte, pois uma mulher muito rica estava à beira desse rio. Viu o menino no cesto e o pegou, levou ele para casa e o adotou como filho. Porém, o pai dela não aceitava a situação de ela ter adotado a criança. Então essa criança cresce tendo até uma boa vida, porém sendo rejeitado por alguns membros da sua família adotiva. Quando esse jovem se transforma em um homem, ele comete um erro terrível: mata um outro homem. Então ele se vê obrigado a fugir para uma terra bem distante e viver no deserto. Além de tudo isso, ele tinha uma deficiência na fala. Êxodo 4:10. Esse homem é Moisés. Glória a Deus. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Salmos 19:7. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. 1 João 4:17. Vou ler mais um. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18. Glória a Deus, né? Então, irmãos, continuando aqui a história que eu estava contando sobre a Bíblia, tem uma segunda historinha. Um menino cresceu em uma família grande com muitos irmãos. Ele era constantemente rejeitado pelos seus irmãos. Na verdade, chegou um ponto da vida desse menino que seus irmãos odiavam e tentavam matá-lo, porém não conseguiram. Então o venderam como escravo. Quando ele chega em uma terra bem distante, ele começa a trabalhar como escravo e seu dono se agradou dele, pois tudo que ele fazia prosperava. Até que um dia, a mulher do homem a quem ele trabalhava quis ter relações extraconjugais com ele, e ele foge, correndo para não trair o seu senhor. Depois disso, esse jovem é acusado de tentativa de estupro e é lançado em uma prisão. Esse homem é José. Poderia ainda contar muitas outras histórias de homens que foram rejeitados pelas suas famílias, que tinham deficiência física, morais, intelectuais, mas ainda assim foram um grande instrumento na mão do Senhor. Deus, ele usa quem ele quer, né, irmãos? Glória a Deus. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Colossenses 2:10. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus vai usá-lo como você é e vai te transformar nesse processo, né? O carbono, para se transformar em diamante, ele tem que passar num processo que os irmãos sabem, né? Então é assim, a gente também, a gente somos humanos, né? Nascemos de um jeito, passamos por algumas coisas, algumas dificuldades, algumas tempestades, mas Deus, ele nos usa como nós somos. Não importa a deficiência, não importa o que você tenha.
O que você tem aí que você acha que é imperfeito para Deus, nada é imperfeito em você, pois Ele te colocou aqui na terra perfeito. Ainda que você tenha tido uma história triste, ainda que você tenha muitos defeitos, Deus vai usar você. Veja o que diz sobre você. Jeremias 1,5 diz: antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Glória a Deus. A vereda do justo é como a luz de alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. Glória a Deus. 1 Pedro 2,9, irmãos, fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, o Senhor, Ele te escolheu. Você é uma nação eleita por Deus. Você é exclusivo, né? O Senhor morreu, o nosso Jesus, Ele morreu naquela cruz por você e por mim. Não devemos de achar que nós não podemos vencer por qualquer coisinha que temos, né, na nossa vida. Nada é imperfeito, nada é perfeito para nós aqui, mas o Senhor é perfeito e te fez, né, chamou para a luz, né? Ele te chamou para falar dele. Amém, irmãos? Esta é a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Glória a Deus. Efésios 1, do 3 ao 4 fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, né? E Deuteronômio 14:2 fala: pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para ser o seu tesouro pessoal. Deus, Ele dá um grande valor para mim e para você. Ainda que alguém esteja falando que você não vai conseguir, que você não pode, porque você tem alguma incapacidade, que você não tem como sair do seu lugar onde você está, que você tem alguma coisa que esteja atrapalhando de você servir a Deus, Ele fala que você pode, você consegue, você é o tesouro pessoal do Senhor Jesus. Aqui em João 15:16, irmão, fala: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, Ele diz que nos criou, Ele nos escolheu para nós ir e dar fruto. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir pregar a palavra, né? Semear a palavra e colher tudo aquilo que Deus nos deu de bom, tudo aquilo que Deus nos ensinou, porque Ele quer que nós faça tudo aquilo que Ele pediu. Então, aqui está falando, ó,
e dá fruto e permaneça, a fim que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Isaías 49:15 fala: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Então, irmãos, é assim, ó, qual é a sua história? Qual é o seu defeito? Qual é a sua deficiência? Deus não se importa com nada disso. Ele quer te usar, independente de tudo isso. Ele precisa apenas que você esteja disposto a deixar ser usado por Ele. Amém, irmãos? Se nós formos daqui um tempo, seremos junto com Ele na glória dele. E para isso tem muita caminhada. Então temos que seguir as suas palavras, os seus mandamentos, né? E dia a dia, dia após dia, buscando ficar na presença de Deus. Porque só é uma maneira da gente viver em harmonia, né? Com Deus, buscando a presença dele. Como a gente falou das imperfeições, nem os profetas, né, que ele usou, e nem os discípulos, nenhum era perfeito, mas buscaram a perfeição servindo a ele. Então temos que fazer o mesmo, né? Temos que seguir os passos de Jesus, né? O método de Jesus, que é levar o evangelho, pregar o evangelho, buscar a salvar almas, né? E viver em harmonia, né? Como fala no Salmo 133. É difícil, amados, mas temos que ir atrás. Muitas das vezes a gente cai aí numa tentação de escutar algo que a gente não deve escutar, de falar algo que a gente não deve falar, mas a gente tem que procurar se afastar de coisas que faz mal a nós e aos nossos irmãos, que é a fofoca, o espírito de contenda, né? E as imperfeições que tem dentro de todos os lugares, dentro da igreja, dentro de ministério, dentro da casa, dentro da família, mas nós temos que buscar a presença de Deus para que tire isso aí. Como que busca a presença? Orando, vigiando, né? Lendo a palavra e louvando ao Senhor, ouvindo louvores. Temos que ouvir, mas temos que cantar também e ocupar os nossos tempos buscando ler a palavra de Deus, para que a gente tenha discernimento, para que tenha respostas quando tiver qualquer tipo de pergunta inadequada, para responder para nossos irmãos ou qualquer um que seja inimigo, a gente ter resposta e tá repreendendo todo esse mal que nos rodeia, né? Vamos ouvir aqui um louvor e logo após a gente vai estar falando também como está semeando os 3 segredos aí de estar semeando a palavra. Tá bom, mas até já. Vamos de louvor. Parece até que estou vendo o céu se abrindo e nas nuvens Jesus me chamando pra com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou, e
Jesus recebendo pra ele também vai falar. Contemple esta linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel o arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. O pecado não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar. Chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel o arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. No coral vamos cantar. Aleluia, aleluia. No coral vamos cantar. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa assim mesmo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas vamos falar mais um pouco aqui de Deus, né? Vamos falar aqui do homem segundo o coração de Deus, né? Que era bem próximo. Vamos falar de Davi, né? Vamos falar de Davi. Amém? Agora no programa é o momento da Palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos estar falando aqui de Davi, né? No capítulo 17 de 1 Samuel, né? Relata como Davi derrotou o gigante Golias, né? Acertando uma pedra, né, em sua cabeça, depois lhe degolando. Porém, antes que isso se tornasse realidade, né,
Davi tomou posição e atitude que fizeram, né, a diferença e a possibilidade que ele derrotasse aquele gigante. Talvez você também esteja aí lutando com gigantes, né, na sua vida, desafios, né, nas questões familiares, financeiras, de trabalho, de saúde e etc, amados. Mas as adversidades vêm nas nossas vidas, principalmente quando a gente está seguindo aos mandamentos de Deus. Porque quando a gente está no mundo, a gente não enxerga isso daí, porque a gente não vive no mundo espiritual. Como diz na palavra, as nossas guerras, nossas lutas não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados, né? Contra o mundo espiritual. Então temos que ter muita força, né? Temos que ter muita sabedoria, discernimento na palavra. Temos que estar dia a dia lendo a palavra de Deus, porque a cada dia ela se renova, né? Como fala na palavra. E pode prestar atenção que você vê 10 pregadores pregando a mesma palavra, mas nenhuma, a não ser a palavra de Deus, do capítulo e do versículos, não se repetem, mas é a mesma palavra. Portanto, a gente tem que estar buscando, né, sabedoria, lendo a palavra, buscando conhecimento, né, examinando as escrituras, para que a gente fique aí menos imperfeito, né? Falemos das imperfeições, mas não é fácil viver nesse mundo, né, diante de tantos os acontecimentos que tem acontecido, né, da falta de sabedoria, falta de entendimento, tanta decepção, né? Mas não podemos seguir ao homem, né? Temos que escutar os nossos líderes, mas dependendo do que for, temos que escutar e não falar nada, mesmo que tenha errado, esteja errado. Por quê? Nós não podemos julgar ninguém, então temos só que adorar a Deus e saber que Deus é o nosso único refúgio. Mesmo nós somos imperfeitos, Ele vai nos aceitar, né? Como Davi fala, né? Ele na palavra de Deus, ele é segundo o coração de Deus, né? Então, aprenda com Davi 3 passos para derrubar qualquer gigante, né? Vamos lá ao primeiro, né? Segredo de Davi. Se encontra no capítulo 17, do versículo 34 ao 35, ao 36, né? Então disse Davi a Saul, teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, né? Levara da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, levantava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria, né, o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircúncio filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, né? Assim fala no versículo 17, do 34 ao 36. Davi tinha experiência com Deus, grande, né? Segredo de sua vitória. Quando o rei Saul disse
que ele era muito jovem para enfrentar o gigante, né? Golias, Davi respondeu ao rei fazendo Davi, quando este matou o leão e o urso e livrou a ovelha de suas garras, isso nos ensina que, através de nossa experiência com Deus, passamos a ter certeza, né, que possa levantar muitos gigantes contra nossas vidas, mas vamos vencer, porque o Senhor dos Exércitos está ao nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? O que fortalece a nossa fé e é saber que o Deus que lá atrás nos deu muitos livramentos e muitas vitórias, não nos abandonará, mas com certeza Ele mais uma vez vai nos dar vitória, né? Seja qual for o seu gigante, desemprego, né? Perseguição, angústia, solidão, medo e muitos outros problemas, muitas outras adversidades, né? Se lembrar das experiências com Deus e saber que Ele sempre será com você, porque com Deus, como fala sempre nas palavras, nas pregações, com Deus sabemos que a nossa vitória é certa. Muitas das vezes nós temos uma dificuldade de um problema que nós não podemos resolver, mas tem um Deus lá em cima, nos altos céus, que pode resolver para nós. Mas para isso nós temos que pedir com segurança que nós temos um Deus vivo e verdadeiro, segurando que aquele Deus pode resolver qualquer problema nas nossas vidas. As lutas, os levantes, as setas sempre virão, mas o que cabe a nós? Cabe a nós ter sabedoria, porque a todo momento essas malditas setas vêm, os levantes vêm. Muitas das vezes é melhor que a gente se cale diante de uma pergunta tola do que a gente responda a ela e seja mal respondida. E nós buscando a resposta no livro do Evangelho de Cristo, que é a Bíblia, nós saberemos responder, porque o inimigo ele não vai deixar quieto, uma hora ele vai te perguntar: naquele dia eu te perguntei algo, você não me respondeu, por que você não quis responder? E aí é o momento que a gente já refletiu, teve paciência e buscou na palavra de Cristo, que é a mais pura e verdadeira, né? Então temos que saber responder e saber viver no meio desse mundo que estamos vivendo, com sabedoria. Não dá para a gente estar conversando com qualquer tipo de pessoa e respondendo o que ela pergunta, dependendo da pergunta, né? Então temos que ter sabedoria, temos as nossas imperfeições, como nós já falamos aqui de alguns dos exemplos da Bíblia, né? E seguir a palavra dele, que é a mais pura e verdadeira, né? O segundo segredo de Davi era que ele não confiava nas forças de Deus, né? O segundo segredo de Davi era que ele não confiava nas forças de Deus, mas sabia que o segredo da sua vitória vinha do Senhor, né? Então, amados, eu vou aqui no verso 38 e no 39 do capítulo 17, o rei Saul tenta vestir a armadura em Davi, mas Davi não consegue, né, usar e tira
ela de sobre si. Isso nos ensina que para vencer uma batalha em nossas vidas não é com artifícios, né, humanos, pois esses artifícios de nada vai adiantar, né? Não precisamos de armas, né, carnais, mas sim das armas espirituais. Como eu falei no começo, as nossas lutas, né, não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra o humano, né, que seja, mas sim contra os principados. E olha, irmãos, não é fácil, né? Eu tenho tido algumas lutas aí que tem coisas que às vezes é melhor até a gente não falar, mas o testemunho vivo que a gente dá é que nós estamos aqui, porque a força do Senhor, a palavra dele nos fortalece, porque ele não nos deu espírito de temor, mas sim de fortaleza, né? Que são as poderosas em Deus. As poderosas armas estão em Deus, né? As nossas orações, as nossas buscas, né? E Deus, para as tribulações de todas as fortalezas, segundo Coríntios, né? Deus está aí, eu terminando, Deus está aí em destruição aí em todas as fortalezas. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4, para que possamos vencer os gigantes que se levantam contra nossas vidas, temos que reconhecer que somente Jesus pode nos conceder a vitória, pois sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele na peleja a vitória é certa. Com Ele todos os gigantes caem por terra. Com Ele vamos cantar o hino da vitória, né? Glória a Deus. Então, amados, já estou aqui no final do programa. Vamos encerrar aqui falando aqui do homem segundo o coração de Deus, né? E o outro dia a gente termina aí essa mensagem maravilhosa, né? Que é de Davi. Eu gosto muito também da passagem de Davi, porque era o homem segundo o coração de Deus. E já vamos estar encerrando, então Deus abençoe a todos, né? Um abraço forte de Deus aí a todos, e continue aí nessa programação que nós vamos estar na quarta-feira de volta, em nome de Jesus, trazendo só o que é de Deus, a palavra de Deus refletida dentro da Bíblia, e também no final a palavra de novo, também com um final em oração, tá bom? Deus abençoe a todos, estaremos orando por vocês, e vocês aí orem por nós também. Olha lá, Maria Alves. É isso aí, amados, vamos orar. Deus abençoe a quem escutou a palavra de Deus aí, quem está do outro lado. Nós apresentamos também a vida de vocês, né? Amado Deus Todo-Poderoso, Deus poderoso, obrigado, Senhor, nós por mais um dia aqui todos estar os ouvintes da na sua rádio, trazendo a rádio, tua todos os palavra, ouvintes desse lugar. por um dia de Ó, fôlego Senhor de vida, Jesus, mais um dia de abençoa, fôlego Senhor, de a vida, nossa vida, pois é continua um milagre abençoando, mais Senhor, que todos os aconteceu na minha pastores vida. que vêm aqui nesse Eu lugar. agradeço pela minha Nós te família, agradecemos, agradeço Senhor, pelos por meus tudo, amigos, por pelos mais meus uma irmãos. oportunidade. Deus abençoe a Peçamos, Senhor, que o Senhor todas as abençoe a cada congregações. um, derrame as Deus suas Todo-Poderoso, eu bênçãos agradeço, sobre cada Senhor, vida, sobre por cada mais um lar. dia Que o Senhor para pregar a tua restaure, palavra, transforme, trazer o que teu Senhor evangelho. mude, Abençoa que o essa rádio, Senhor abençoa faça, também a Senhor, a família cada um a na pastora sua Alan Barreto, vontade. a ele e Pai a toda a querido, família. Pai Deus amado, abençoe fica o com vizinho cada do um. lado, o vizinho da Ó, esquerda, Senhor o Jesus, vizinho da sabemos frente, que o o Senhor vizinho não do nos fundo. abandona. Senhor, E nós cremos nas suas todas promessas e as sabemos setas que um dia malditas, Senhor, estaremos eu aí repreendo em contigo, nome de meu Jesus. Deus. Nós repreendemos Caia todo por o mal terra, em do nome Senhor de Jesus. Toda potestade, Te todo agradecemos, principado, Senhor, em caia nome do por Senhor terra, em nome de Jesus. Jesus, porque só o Senhor
pode tudo, só o Senhor sabe de tudo. Seu nome será exaltado para todo sempre. O Senhor é digno de toda honra e toda glória. Amém, amém. Agradeço em nome de Jesus. Até quarta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Amém. Lá na cruz, Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não